Fala, refrigerista, como é que você tá? Faz um tempinho que a gente não se fala, né? Tô tentando voltar aqui com o canal, tentando trazer conteúdo pra nossa massa batalhadora que é o refrigerista. E hoje, tô um pouquinho cara de sono, tô um pouquinho cansado, mas não podia deixar de voltar aqui. Pedir desculpa a vocês por todo esse tempo sem estar trazendo conteúdo de qualidade, mas o tempo tá um pouco escasso pra mim esses dias, esses anos, né? Já tem mais ou menos 2 anos que eu não passo por aqui. E eu queria voltar hoje iniciando uma série nova. Queria trazer uma série para vocês que é Desmistificando os Manuais. Para ler aqui com vocês os manuais, tirar as dúvidas, porque, vamos ser sinceros, né, refrigerista? Quem é que lê manual aqui? Eu acho que a grande minoria, a grande minoria, porque é muito pouca gente. A gente vai concordar que culturalmente a gente não tem o costume de ler. E eu gostaria de desafiar você a fazer isso junto comigo. Caso você tenha dificuldade de leitura, interpretação, vamos fazer isso junto. Convido você a fazer isso comigo em vídeos não muito longos. A gente vai dividir os manuais em algumas partes. E uma dificuldade grande que a gente tem é de achar onde é que está o manual. Aí você fala com isso com base, você fala nisso com base em quê, Thiago? Eu vivi em sala de aula por muito tempo, vocês sabem da minha trajetória. Eu deixei de estar em sala de aula no meio do ano passado por questões de logística, de encaixar na minha demanda de viagem e da minha rotina profissional. E a gente sofre muito com isso. É um fato. Não tem o que fazer. Eu vou estar trazendo para vocês, inclusive, onde é que a gente acha alguns manuais. Vou compartilhar minha tela aqui e a gente vai conversando. Então, compartilhar a tela aqui grande com vocês e vamos lá. Eu vou começar trazendo para vocês o manual de um split carrier. E vou começar pelo split cassete. Você pode perguntar, mas Thiago, como é que a gente chega nesse manual? Você vai entrar no site do fabricante. Eu pus aqui no Google Carrier do Brasil e ele já trouxe para mim o site do fabricante. Entrei no site oficial do fabricante, em produtos e cliquei no cassete. Quando eu cheguei no cassete, ele me deu três opções. Deixa ele carregar aqui a página que vocês vão ver. Está aqui, ó, a página que você vai ter essa. Quando você entra no site do fabricante, é essa aqui. Chile é a maior evidência da carne, né? É bem sabido que equipamentos de pequeno porte tem a marca Spring MDE ou só MDE. Então, quando você vem aqui, ó, foi no cassete. Tem três tipos de cassete. Tem o cassete 4 vias Inverter Connect, o split cassete de uma via R32 e o cassete Inverter Carrier. Quando você vem no cassete 4 vias Inverter Connect, você vai estar olhando aqui todos os pontos, vai ver tudo que ele fala, especificações, características. Nas características, a gente vai ter algumas informações aqui no flyer, né? Que é o flyer comercial, que fala algumas informações básicas do equipamento. As capacidades disponíveis, né? Que é de 18 até 60 mil BTU. E a gente vai ter as especificações. O que é que a gente vai encontrar nas especificações? Vamos encontrar tamanho do equipamento, modelo, o ciclo, se é frio ou quente-frio. E já trago o primeiro detalhe para vocês. A letra, ela muda conforme o ciclo do equipamento. Por exemplo, aqui, ó. 40 vezes, não mudou nada nessa aqui, inclusive. Vamos lá. Não mudou nada nessa, inclusive. O modelo continua igual. Não sei se é um equívoco. Vamos verificar. Vamos seguir aqui para poder verificar. E logo no finalzinho da downloads a gente vai encontrar os manuais. Existe uma diferença entre o manual do proprietário e o manual de instalação. Vamos abrir primeiro o manual do proprietário. No manual do proprietário, a gente vai encontrar as informações que o proprietário precisa ter para realizar a instalação, para não realizar a instalação, mas ter uma boa utilização do equipamento. Manual do proprietário, modelo da máquina, né? Aqui a gente está com de 18 a 22 mil BTU, tá vendo? Ó? 40 KVQ a 18 e o 40 KVQ a 22. 18 mil BTUs, 22 mil BTUs. Aquele fabricante agradece.
por ter escolhido o equipamento, por ter escolhido o fabricante, isso é muito importante. Aproxima, né? Ele traz aqui as informações na segunda página do saque, onde você vai estar encontrando instaladores credenciados. Caso você tenha algum defeito no equipamento, você vai estar conseguindo abrir o seu chamado. Fala do comprometimento com sustentabilidade. ESG é muito importante, compromisso com a sustentabilidade, economia de energia para produzir os equipamentos, o tipo do refrigerante, que é o R410, HFC 410A, que já é um fluido refrigerante com GWP bem pequeno, né? Ele já fala aqui, inclusive, que é uma mistura. Todo mundo já tem ciência, acho que grande parte do pessoal que trabalha com refrigeração hoje já entende disso, que um equipamento, que um fluido refrigerante, quando ele começa com 4 ou 5 ele é um blend traduzido, traduz por mistura, e fala que é uma mistura de dois fluidos refrigerantes. Fala gases aqui, e quimicamente a gente não pode usar esse termo, o termo de gases. Gases, na maioria das vezes, eles não são condensáveis. Eles são incondensáveis. E fluidos são condensáveis, por causa da sua capacidade de fluir quando expostos à pressão de cisalhamento, que é o que a gente utiliza. Então, ele fala que é um hidrofluorocarbono. Depois, em outra aula, eu vou estar explicando para vocês a classificação dos fluidos refrigerantes. Ele apresenta 1,6%, que é a concentração mais elevada do R22, e em relação ao ele apresenta pressão 1,6% mais elevada, 1,6 vezes mais elevada. Então, você vai pegar a pressão do R22 e multiplicar por 1,6, você vai obter mais ou menos a pressão do R410. Vamos provar isso aqui. Vamos puxar uma calculadora aqui para ver. Calculadora. Vamos lá. Na baixa, o R22 ele era 65 PSI. Se eu multiplicar 65 por 1,6, eu vou obter aproximadamente. É aproximadamente, né? Então tá certo, que a gente tem ali mais ou menos 110, 120 PSI na baixa com R410, então tá dentro da tolerância. Tá certinho, o manual tem informações corretas e confiáveis por enquanto. E esse aqui é o manual do proprietário. Ao utilizar o R410A, você está fazendo a sua parte em relação ao meio ambiente. Hoje em dia, a maioria dos equipamentos já vem com R32 e não R410A, né? A gente já sabe disso. É incrível como muda dinamicamente. Então, fala no índice aqui do manual, a gente vai ver o fabricante falando da importância das precauções, dos LEDs, a descrição dos componentes, temperatura de utilização, funcionamento, do controle remoto e algumas outras funções que a gente vai estar verificando, inclusive os cuidados com manutenção. Então, se o usuário pegar o equipamento e ele já passar a ler só esse manual, ele já vai ter muita informação boa, muita informação que vai ajudar ele. Inclusive de como manter o equipamento e não ser enrolado por alguns profissionais que não têm boa índole. Por exemplo, se a gente começar a ler as precauções e considerações de segurança, a gente vai ver que a instalação, o serviço de manutenção em equipamentos condicionadores de ar podem apresentar perigo devido à pressão que o fluido refrigerante exerce no seu interior em seus componentes elétricos e em seus componentes elétricos. Somente pessoal especializado e qualificado deverá instalar, reparar ou executar serviços em equipamentos de condicionadores de ar. Pessoas não especializadas somente poderão efetuar trabalhos de manutenção básico, como limpeza de serpentinas e limpeza de substituição de filtros. Todos os outros trabalhos de manutenção deverão ser feitos somente por pessoal especializado. Para isso, o instalador deverá seguir as normas de segurança aplicáveis usando óculos de segurança, roupas e luvas adequadas para este propósito, usando proteção adequada para efetuar trabalhos de solda e mantendo sempre o extintor de incêndio ao seu alcance. Para sua segurança, repasse detidamente essas instruções e respeite todas as indicações etiquetadas, advertência ou precaução contidas nesse manual e coladas no corpo da unidade. Consulte as normas locais aplicáveis a respeito de instalações elétricas para requerimentos especiais. Reconheça as informações sobre segurança.
O símbolo do ponto de exclamação dentro de um triângulo indica um alerta sobre segurança. Quando você enxergar este símbolo, é porque existe uma possibilidade potencial de dano material ou pessoas. Entenda o significado das palavras perigo, advertência e precaução. Estas palavras são usadas em combinação com o símbolo de alerta. Perigo sinaliza situações de alto risco para pessoas e inclusive morte. Advertência sinaliza situações que podem resultar em danos pessoais e inclusive morte. Precaução sinaliza práticas inseguras, as quais podem resultar em danos menores às pessoas ou às suas propriedades materiais. Precaução, primeiro ponto. Consulte o manual de instalação, operação e manutenção para assegurar-se quanto aos demais riscos referentes aos procedimentos de como instalar, como operar e como executar serviços de manutenção das unidades. E aqui ele já põe uma advertência. Logo depois, uma precaução e uma advertência. Eu vou dar uma pausa na leitura desse manual para poder atender a primeira precaução. A primeira precaução é verificar o manual de instalação, operação e manutenção. Vamos voltar lá na página do site do fabricante. Quando a gente volta aqui na página do site do fabricante, e a gente vai para o manual de instalação e clica aqui em download, ele não baixa o manual automaticamente. Ele vai abrir aqui uma outra aba para depois você fazer o download. Quando ele carrega e a gente vai para a primeira página, a gente vai ter uma surpresa. Por que a gente vai ter uma surpresa? Onde deveria estar o manual de instalação, nesse equipamento especificamente, está o manual do usuário. Eu não sei o que é que pode ter acontecido, inclusive esse manual aqui tem o mesmo conteúdo que a gente estava lendo, ó. Você vai ver aqui, ó, página 5, a precaução que a gente está lendo da consulta do manual de instalação e operação é a mesma. Então, a gente fala do mesmo manual carregado em dois pontos. É um equívoco, claro. Inclusive, a gente deve achar esse manual aqui de alguma outra forma na internet acessível ou consultando o fabricante, ligando para ele naqueles dois números que a gente tem informado aqui no próprio manual do usuário, né? Você liga aqui no saque e muito provavelmente você deve conseguir essas informações. Então, para o vídeo não ficar muito longo, pessoal, eu vou parar por aqui. Nós estamos na página 5 e paramos na primeira advertência do manual do usuário. Até mais e um abraço geladinho.